Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Uma das grandes demandas é como nós devemos aproveitar a vida. As sociedades, mediante as diferentes culturas, elas tentam, através de um ângulo diferenciado, ensinar o caminho que devemos trilhar para aproveitar a vida. Na Europa, principalmente na última década, a forma de aproveitar a vida é viva intensamente e morra jovem, ou seja, faça tudo de uma forma alucinada e morra logo, porque isso significa então viver a vida. A sociedade diz que viver a vida é você estar envolvido com o sexo ilícito, ou seja, os casados devem praticar adultério, devem ter seus casos, os jovens devem transar alucinadamente, porque afinal de contas, aí estão os aplicativos em que duas pessoas entram em contato sem nunca terem se visto e já vão diretamente para a cama, e quando acaba o prazer sexual, cada uma vai para o seu canto já se preparando para o próximo. Literalmente, a sociedade é assim que diz que deve ser aproveitada a vida. Quem não bebe, quem nunca caiu na esbórnia, quem nunca esteve fora de si por uma quantidade alucinada de bebida, não sabe, segundo a sociedade, o que é aproveitar a vida. Eu nunca fiquei de porre. Eu não sei o que é. Primeiro que eu não bebo. E mesmo se eu não fosse crente, eu não beberia. Não gosto de álcool, não é minha praia. Então, eu nunca soube o que é isso. Mas as pessoas vão para a festa para beber, para encher a cara. Qual é a diferença de você fazer isso na sua casa? Mas é que os outros têm que ver. Os outros precisam ver que a pessoa está fora de si, está vomitando, está encostada no outro, está dizendo eu te amo para o amigo, eu te amo, porque bêbado é inconveniente, bêbado é chato. Ou então, ela precisa o quê? Experimentar drogas. Pô, que coisa mais careta. Nunca experimentou droga? Eu nunca experimentei nada, nem cigarro, maconha, cocaína, muito menos. Mas as pessoas dizem que se você não fizer isso, você não está aproveitando a vida. É só você ver a quantidade de filmes produzidos em Hollywood, em que quando as pessoas estão aproveitando a vida, elas estão enchendo a cara, elas estão puxando um baseado, elas estão cheirando cocaína, e depois elas partem para o sexo, porque aproveitar a vida é isso. O que é aproveitar a vida? O que literalmente é aproveitar a vida? Existe uma expressão latina que significa aproveite o dia, ou seja, aproveite o momento. Carpe diem, carpe diem. E essa expressão, não coloque ainda não, por favor. E essa expressão, queridos, ela foi escrita por um poeta chamado Homero, e esse homem viveu por volta dos anos 50 antes de Cristo. E ele escreveu um dos seus poemas, num livro de odes, ele escreveu essa expressão direcionada para uma amiga, carpe diem, ou seja, aproveite o seu dia. Eu não vou entrar no âmago do sentido filosófico do epicurismo que está implícito nisso aí, da busca do prazer inconsequente e tudo mais, mas nós precisamos pensar a respeito da nossa vida. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida, ela é um período muito curto, e nós, se desprezarmos essa oportunidade, nós vamos estar deixando o tempo passar, sem usufruirmos daquilo que Deus quer que nós usufruamos. Eu costumo dizer, e é claro que é uma metáfora, que quando eu chegar no céu, uma das perguntas que Deus vai fazer para mim, talvez a primeira, não vai ser quantas vezes eu preguei, não vai ser quantas vezes eu orei pelos enfermos, ou a quantos cultos eu fui. Ele vai olhar para mim e vai assim, aproveitou o quê? A vida que eu te dei? Aproveitou o tempo de vida que eu dei para você? E literalmente é uma pergunta que nós precisamos fazer, independente da idade que nós tenhamos. O que nós temos feito com os nossos dias de vida? Preste atenção. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida média do brasileiro já é de 76 anos. 76 anos. Ora,
76 anos, se você fizer um cálculo rápido, vezes 365 dias, é igual a 27.740 dias. O brasileiro, a expectativa dele é viver 27.740 dias. Meninas, alegrem-se, porque segundo o IBGE, as meninas brasileiras vivem mais, 79,6 anos. As mulheres vivem 3,6 anos a mais do que os homens. Então a probabilidade de ficar viúva é imensa, é claro. E de casar de novo também, né? Também. Mas pensem comigo, e esses dados são sérios, queridos, porque esses dados são publicados pelo IBGE no Diário Oficial, porque com esses dados eles fazem cálculos do fator previdenciário, tá? E por consequência o cálculo da aposentadoria por tempo de serviço. Então preste atenção, não são dados tão somente especulativos não, são dados estatísticos que vão influenciar a minha vida, a sua vida. Se um homem viver muito tempo, 100 anos, um século, ele vai viver 36.500 dias. Quando você fala 100 anos, parece muita coisa. Quando você fala 36.500 dias, o que é isso? Um dia tem quantas horas? 24 horas. Quantos minutos tem um dia? 1.440 minutos. Quantos segundos tem um dia? 86.400 segundos. Então, presta atenção, se eu começar a contar agora, 1, 2, 3... Quando eu completar 86.400, o dia já foi embora. E aí a gente começa a entender que a vida não é tanto tempo assim. A vida é muito curta, a vida é muito breve. Nessa noite, eu quero meditar à luz da palavra de Deus sobre isso. E o tema da mensagem, agora sim, é Carpe Diem, aproveite a vida. Mas pastor, você acabou de dizer que a vida não é para ser aproveitada conforme os valores morais. Claro que não, queridos. Eu quero aproveitar a vida de acordo com aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer para usufruir verdadeiramente da vida. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e eu já falei na minha introdução, é a brevidade da vida. A vida é curta, a vida é breve. Os jovens, normalmente, não acreditam nisso, mas a vida passa de uma forma muito rápida. O homem, eu e você, nós fomos criados, na verdade, para ser imortal. Deus, quando criou Adão, não criou Adão para que ele viesse a falecer. Deus criou Adão para que ele fosse imortal, para que ele fosse eterno. Por isso que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado trouxe a morte como consequência, porque a Bíblia já declara, o salário do pecado é a morte. Eclesiastes 3:11 fala sobre isso, e diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A eternidade está no coração do homem, mas o homem não consegue compreender isso. É fato, queridos, que depois do pecado, a morte veio a acometer a humanidade, mas nós, a partir do momento que nascemos, nós somos eternos. A nossa alma é eterna, o nosso corpo, ele é finito. Mas a nossa alma, ou seja, a nossa essência é eterna. E aí, nós vamos decidir nesse período de vida, de que forma nós queremos passar a eternidade. Aonde eu quero que a minha alma, ou seja, o meu eu, venha a passar a eternidade. A Bíblia declara que a vida não dura muito. Mas pastor, está subindo a expectativa de vida, está subindo. E é claro, queridos, que o homem sonha ser imortal. Quantas poções de rejuvenescimento, a famosa fonte da juventude que Ponço de Leão perseguiu e que alguns acreditam ainda que existem. Ingênuo, já perguntaram, pastor, você bebe da fonte da juventude? Eu falei, todos os dias, está só para mim, entendeu? Foi reservado uma porção dela só para mim. Mas a Bíblia diz que a vida não dura muito. Jó 14, versículos 1 e 2. O homem nascido de mulher
Quem é que não nasce de mulher? Tem alguém aqui, porventura, que não nasceu de mulher? Eu sou de proveta. Mesmo que se você fosse proveta, tinha que ter implantado dentro de um útero, não tem jeito. Todo mundo nasce de mulher? Então, a Bíblia já diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo. Deus diz, o homem vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. É jovem, mas envelhece. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Mas eu quero viver 100 anos. Não dura muito. Independente de você durar 30, 40, 70, 100, 104, 110 anos, a Bíblia declara, não dura muito. A vida é muito curta. É claro, queridos, pastor Heleno já mencionou isso aqui numa outra pregação, que nós não temos condições de ficarmos pensando diariamente que nós vamos morrer. Mas essa é a maior realidade. A partir do momento que nós nascemos, o nosso número de dias está diminuindo. A Bíblia declara que a vida não passa de um sopro. E eu menciono sempre esse versículo, porque ele me impacta. Jó 7,7. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Sopro. Breve, curto, rápido. A Bíblia diz também que a vida passa como um breve pensamento. Não é nem um pensamento demorado. É um breve pensamento. Salmos 90, versículo 9. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um breve pensamento. Um breve, um rápido pensamento. Aquelas coisas que a gente pensa e de repente já passou o pensamento, é a vida que se foi também. Queridos, nós precisamos ter essa consciência, porque se nós não tivermos essa consciência, nós vamos desperdiçar aquilo que Deus nos tem dado, a oportunidade de vivermos uma vida, ainda aqui na face da terra, debaixo das bênçãos do Senhor. As pessoas, às vezes, elas extrapolam e elas literalmente transferem a sua felicidade para a eternidade. Não, nesse mundo eu vou sofrer, nesse mundo eu vou chorar. Eu não, queridos, eu não vou ficar sofrendo, chorando, apanhando, não mesmo. Eu vou ter momentos em que eu vou chorar, mas a minha vida não vai ser assim. Aí as pessoas, mas na eternidade, mas presta atenção, queridos. Deus, nós vamos ver o que a Bíblia declara, tem prazer em que eu seja feliz aqui na face desta terra. Até para entender que a minha felicidade na eternidade nem vai ser possível comparar com a felicidade que eu experimentei aqui. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer em ver lares destruídos. Deus não tem prazer em ver pessoas sofrendo de alcoolismo. Deus não tem prazer em ver pessoas literalmente sofrendo por causa das drogas. Deus não tem prazer em ver ninguém gemendo num leito de dor. Deus nos fez para que nós vivêssemos debaixo das suas leis com bênção e alegria. A Bíblia declara que nós voamos. Não é voar batendo asa não, queridos. Tá, por favor, ninguém vai chegar em casa, vai se jogar lá do terceiro, quarto andar, dizendo, o pastor disse que nós voamos. Você vai voar direto, para o cemitério. A Bíblia declara o seguinte, Salmo 90, 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Com certeza você já ouviu o comentário de uma pessoa, ou você mesmo deve ter pensado assim, parece que o tempo está cada vez mais rápido, parece que os dias estão passando cada vez mais rápidos, parece que o ano começou ontem e daqui a pouco ele está terminando, uma sensação, mas presta atenção, queridos, quem voa somos nós. Como a nossa vida é curta e os nossos dias vão passando, a gente tem a sensação de que é o tempo que voa. E a gente diz assim, o tempo voa. Tinha uma propaganda antiquíssima que mostra como o tempo voa realmente, né? Aquela propaganda daquela poupança Bamerindos, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. A poupança Bamerindos já acabou e
faliu, não é verdade? São marcos de como, olha só, como o tempo passa. Faliu, não continua nada numa boa. E a gente diz que é o tempo que voa. Não, somos nós. Nós voamos. A minha vida, a sua vida, a Bíblia diz que é semelhante à relva. A relva. Salmo 103, 15 e 16. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Vocês já viram aquelas flores que quando sopra o vento, elas saem voando? Já viram? E aí depois ninguém nem sabe para onde foi? Exatamente assim é a minha, é a sua vida. Nossa vida, a Bíblia diz, é como um dia. A gente nasce pela manhã, mas à tarde a gente murcha. Tem gente que está murchando antes da tarde, mas aí é outra coisa. Salmo 90, versículos 5 e 6. Como a correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Assim é a nossa vida. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é literalmente como um dia. A gente brota pela manhã e à tarde a gente murcha. E tudo que nós fazemos nessa vida é fruto das nossas decisões, das nossas escolhas. Pastor Elaine hoje conversou aqui no Abrindo a Bíblia, às 6 horas da tarde, sobre o tema tentação, a batalha das nossas decisões e escolhas. E é exatamente assim. De que forma eu quero viver a minha vida? Eu preciso aprender a fazer as escolhas corretas. Eu preciso aprender a tomar decisões não de acordo com aquilo que meu coração me inclina a fazer, mas de acordo com aquilo que Deus determina que eu faça. A Bíblia declara que os meus dias, os seus dias, os nossos dias estão contados. Estão contados. Nossos dias de vida estão contados. A sabedoria popular brinca dizendo que ninguém morre de véspera, né, a não ser o peru de Natal. Ninguém morre de véspera, mas é fato, os nossos dias estão contados. Os mais antigos costumam dizer, porque chegou a hora da pessoa. Nós não sabemos quantos dias Deus nos deu, mas uma coisa é certa, esses dias estão sendo contados. Jó 14:5 diz assim: os dias do homem estão determinados. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por mais que eu queira, eu jamais vou poder ultrapassar a longevidade do número de dias que Deus estabeleceu para mim. Eu não sei quantos dias são, mas nós já fizemos a conta aqui. Se eu viver 100 anos, vou viver 36.500 dias. Como eu já passei dos 50, metade desses dias já foram embora. Mas e o que me resta? E o que eu vou fazer com os dias que eu ainda tenho para viver? A Bíblia nos ensina também que os nossos dias foram escritos por Deus. Salmo 119:16. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Mas presta atenção, Deus não está escrevendo no livro dele que amanhã o Álvaro vai acordar às 6 horas porque ele vai no sítio Manaim. Amanhã o Álvaro vai usar um jeans, uma camiseta e um tênis assim assado. Não é isso não, queridos. Por misericórdia, as pessoas distorcem a Bíblia. Deus estabeleceu e escreveu para mim que no meu número de dias de vida a ser literalmente vivenciado, a despeito de pleonástico, eu seria, se estivesse debaixo da sua lei, se eu estivesse debaixo da sua fidelidade, se eu estivesse na sua casa, que eu seria abençoado, vitorioso, feliz, que eu teria prazer no meu casamento, que mal algum haveria de prosperar contra mim, 1000 cairiam ao meu lado, à minha direita, mas eu não seria atingido. Isso ele escreveu. E sabe aonde? Na sua palavra.
Você quer saber onde nossos dias estão escritos? Na palavra de Deus. A gente pode não saber quantos dias nós vamos viver, mas a gente sabe aquilo que Deus quer para cada um de nós. Deus, queridos, não fez o homem para ele ser condenado ao inferno. Deus amou a humanidade de uma maneira tal, a Bíblia declara assim, porque Deus amou o mundo, João 3,16, de uma maneira que nós não conseguimos adjetivar. Ele tem prazer na salvação do ser humano, mas o ser humano diz assim, eu não quero ser salvo. Mas o ser humano se recusa a aceitar a Jesus Cristo. E aí eu digo, não, é porque ele não é um escolhido. Presta atenção, para a salvação, todos nós somos escolhidos. Não existe predestinação. Deus não escolhe um e recusa outros. Deus não traz um e repudia outros. Seria injustiça de Deus. E a Bíblia não declararia que Deus amou o mundo. A Bíblia declararia, Deus amou os escolhidos. Ele amou a todos, a todos. Por que Ele amou a todos? Porque o prazer dEle, queridos, é nos ver mais uma vez, vivendo uma vida de plenitude. Eu não quero uma vida modorrenta. Eu não quero uma vida mais ou menos. Eu não quero uma vida monótona que se arrasta. Eu quero uma vida plena, plena. E a sociedade diz, não, a plenitude é isso daqui, mas a palavra de Deus diz assim, não, não é isso não. É por isso que nós vemos cada vez mais aumentar o número, presta atenção, pastor Elaine mencionou a depressão de crianças, mas o suicídio de adolescentes é algo que está estarrecendo o mundo. Adolescentes estão se matando. Por quê? Porque não tem prazer na vida. Mas, vem lá, a vida é realmente isso? É um celular na mão e, curtir esse story, não sei o que, olha só essa foto no Facebook. É isso que é a vida? Que as pessoas gastam às vezes 4, 5, 6 horas, não dormem. Tem pessoas que literalmente deixam o celular do lado e cada vez que ela acorda porque ela quer ver quem postou o quê. Isso é vida? Não, queridos, isso não é vida não. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que dinheiro. A vida é muito mais do que poder. A vida é muito mais do que ocupar cargos importantes. A vida é muito mais do que isso. Mas a Bíblia também ensina, queridos, que há tempo de morrer. É certo isso. Eclesiastes 3, versículos 1 e 2. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tem tempo para eu nascer e vai ter tempo para eu morrer. Quando vai ser, eu não sei ainda. O tempo de nascer está na minha certidão de nascimento. O tempo de eu morrer vai estar registrado na minha certidão de óbito. Porque todos nós teremos uma, salvo se formos arrebatados para estar com o Senhor para todo sempre. Mas eu não estou preocupado, queridos, com o meu tempo de morrer. Porque Ele vai chegar e eu sei para onde eu vou depois que eu morrer. Eu vou estar com Deus por toda a eternidade. Mas e enquanto a morte não chega? Você vai fazer o quê? Vai cruzar os braços e ficar esperando a morte chegar? A gente vai usufruir das bênçãos de Deus. Nós precisamos pensar na fragilidade da vida. Quem tem um vaso frágil em casa, e às vezes muito valioso, os antigos chamavam de bibelô. Lembra? É um bibelô. Aí quando a garota era muito bonitinha, não sei do que, tem que tratar ela como se ela fosse um bibelô. Qual é a menina que quer ser tratada como um jarro? Não tem lógica uma coisa dessa. Trata ela como um jarro. Não tem lógica, mas enfim. É porque é frágil, é delicado. A nossa vida é assim, ela precisa ser bem tratada. Eu preciso tratar bem a vida que eu tenho. É minha. A sua vida ninguém pode viver por você. As pessoas transferem isso. E é claro que a gente vive numa sociedade, numa época que proporciona isso. As pessoas transferem para aquilo que elas assistem na televisão a sua vida. Eu não posso ter dinheiro, mas aquele personagem da novela tem muito dinheiro, eu gosto tanto, olha só, fico vendo a roupa que usa. Que você realmente acha que uma pessoa acorda e vai lavar a louça de sapato alto e maquiada? É isso mesmo que você acha? Porque o personagem de novela está sempre de salto alto, quando está de avental está de salto alto, e se bobear ela botando. Você acha que a vida real é assim? Você acredita realmente que a vida é assim? As pessoas transferem para os seus ídolos. A despeito de cristão não poder ter ídolo, não falo de ter aquelas imagens em casa não. O meu ídolo do futebol, o meu ídolo do mundo empresarial. Eu não tenho ídolo nenhum.
Nenhum, porque ídolo é aquele que é uma referência para mim. E eu pergunto, qual jogador de futebol que pode ser uma referência para mim? Nenhum, queridos, nenhum. Qual político que pode ser uma referência para mim? Nenhum. Mas espera aí, pastor, quem é referência para você? Jesus Cristo. Este é o único que é digno de ser a nossa referência. Vida frágil. Salmo 39, versículo 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. E é por isso que a Bíblia fala. A Bíblia está falando que a minha vida é breve, que é curta, que é sopro, que é como um dia, para eu entender que a vida é frágil. Que a vida é frágil. Não existe homem que possa controlar os seus dias de vida. Homem não pode controlar seus dias de vida. Eclesiastes 8:8 diz assim: ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Acho que um dos mais crassos exemplos que a gente pode ter disso, Steve Jobs. O cara mudou a forma do mundo se comunicar. O cara inventou tudo que é iPad, iPhone, iBook, vai por aí afora. Mudou o mundo. Entretanto, não foi capaz de conter a doença tão sagaz que foi o câncer no seu fígado, que o vitimou aos 51 anos de idade. Eu tenho muito dinheiro, eu estou mudando o mundo. A morte, homem algum pode controlar. O único homem que venceu a morte, eu já mencionei aqui, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ninguém sabe, queridos, como vai ser o dia de amanhã. Já falei aqui uma vez que o amanhã é tão somente uma possibilidade. O amanhã é tão somente uma possibilidade, porque concretamente o amanhã não existe. Você sabe me dizer como é que vai ser o seu dia de amanhã? Pastor, eu vou acordar, vou trabalhar. Não, querido, não estou perguntando o que você planeja fazer amanhã. Muita gente planeja fazer um monte de coisa amanhã e às vezes não vai fazer nada. Não é nem porque morreu, não. É porque acontece um imprevisto que muda o rumo de todas as coisas. Então, o seu amanhã não vai ser como você planejou. Você pode ter a intenção de fazer aquelas coisas. Tiago 4:14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Alguém sabe? Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Com quem você vai encontrar? Se você vai sentir algum tipo de dor? Se você vai literalmente sofrer com um pneu furado? A gente não sabe dizer. Nós não sabemos como vai ser. Nós planejamos amanhã. Aí ele continua: o que é a sua vida? Diz para mim. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É forte, queridos, as figuras que a Bíblia traz a respeito da nossa vida. Neblina, neblina. Quantas vezes aqui na nossa região da Barra da Tijuca, a gente acorda, aí tem aquela neblina, e você fala, meu Deus do céu. Aí você se arruma, quando você sai 15 minutos depois, a neblina foi embora. Não é assim? É a nossa vida. Será que a gente consegue entender que nós não somos absolutamente nada, mas nós achamos que somos? E aí entra o tal do, mas um dia eu faço. Não, um dia ao longo da minha vida eu vou. Um dia eu vou mudar de vida. Um dia eu vou. Um dia eu vou na igreja e um dia, sei lá quando, eu vou aceitar Jesus. Tem gente que fala assim, quando eu ficar velho, quando eu já não for jovem, quando eu já não tiver mais nada para aproveitar, eu vou para a igreja. Presta atenção, Deus não quer resto não, queridos. Deus quer aquilo que nós temos de melhor, de melhor, de melhor. O mais triste às vezes é você ver pais, como a pastora Elaine mencionou aqui, instruindo seus filhos. Vai aproveitar a vida, meu filho, quando você for velho, você vem para a igreja. O que é isso? Você está empurrando o seu filho para desperdiçar a vida dele. Um dia eu melhoro o meu casamento. Um dia eu deixo de trair minha mulher. Um dia eu deixo de navegar na pornografia. Um dia assim, que dia? A Bíblia pergunta assim, você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Um dia eu deixo o vício. Um dia eu paro de beber, um dia eu paro de fumar, um dia eu paro de me drogar, um dia eu deixo o vício do sexo, um dia eu deixo, que dia? Que dia? Tem pessoa, uma vez eu vi isso numa pessoa, parece brincadeira, mas é fato. Não, pastor, eu sei que quando eu quero eu paro.
Como é que você sabe? Eu já parei mais de 20 vezes. E eu sou obrigado a ouvir isso. Pastor ouve cada coisa. Eu vou escrever um livro, pérolas que o pastor ouve. Mas são pérolas para porcos, como a Bíblia diz. Porque a pessoa, não, pastor, eu tenho força de vontade, eu sei que quando eu quero eu paro. Por que não parou? Não, pastor, eu parei mais de 20 vezes. Realmente uma força de vontade enorme. Um dia eu vou me tornar honesto. Um dia eu volto para Jesus. Não, estou afastado dos caminhos do Senhor. Toda pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor diz isso. Não, um dia eu vou para a igreja. Não, um dia, porque a semente da verdade está plantada no meu coração. Não, porque eu conheço o caminho, eu tenho temor a Deus, está aqui dentro, sabe, pastor? Um dia eu vou lá, um dia eu vou ler a Bíblia. Pastor, você fala tanto da leitura da Bíblia, você não falou hoje, né, pastor? Mas um dia eu vou ler a Bíblia. Eu estou esperando chegar esse dia, sabe que eu vou ter muita vontade. Se você não tomar uma decisão, não vai chegar nunca. Se você não tomar a decisão de mudar o seu casamento, mudar a sua vida, de mudar o seu relacionamento com Deus, de abandonar vícios, de se voltar para a casa do Senhor, se você não tomar essa decisão, você não vai fazer nunca. A nossa vida é determinada pelas decisões que nós tomamos. O tempo, queridos, é um problema para nós que somos homens. O tempo não é um problema para Deus. E eu sei que eu tenho falado muito sobre tempo, mas esse tema está entranhado na minha alma. Eu tenho pensado muito sobre o tempo. O homem sempre sonhou com a possibilidade de controlar o tempo. Quem aqui já não ouviu falar na máquina do tempo? Todos nós já ouvimos falar na máquina do tempo. The Time Machine é um livro do H.G. Wells. Esse cara escreveu esse livro em 1895. E nesse livro ele apresenta um personagem chamado Viajante do Tempo. Um cara que vai e volta, e ele é eterno, porque ele vai, agora eu vou para o ano 2750, agora eu vou voltar para o ano 832, agora eu vou para 1400. E esse é o sonho do homem que pensa que vai controlar o tempo. Controlar o tempo. Isso é o tempo, gente, mas não é o tempo que eu estou falando, não. O homem pensa que vai controlar o tempo. Vamos lá, os grandes cientistas dizem assim, é possível viajar no tempo. Existe uma dobradura. Eles querem usar a teoria da relatividade de Einstein, porque é possível viajar no tempo. E eles querem dizer, não, mas existem universos paralelos, que se você transpor a barreira do universo paralelo, você entra no outro tempo. E aí, quem já viajou no tempo? Teorias, queridos, desejo, anseio de poder controlar aquilo que escapa entre os nossos dedos como areia. Não é à toa que a ampulheta, para mim, é o mais perfeito símbolo do tempo. A areia que vai escorrendo, que vai escorrendo, que vai escorrendo. E o tempo é exatamente assim. Tempo que passa, não volta. O tempo que eu desperdicei de ser feliz, de aproveitar o meu dia, não volta. O tempo que eu desperdicei e deixei de dar um beijo no meu filho, dizer para ele que eu amo, e graças a Deus esse tempo eu não desperdicei, e não desperdiço até hoje. Toda vez que eu estou, meu filho tem 32 anos, eu beijo, digo que eu amo, todo dia eu passo mensagem, mando um coraçãozinho, eu amo, te amo, e recebo de volta, eu amo você também, a minha nora, o meu genro, a minha filha. Sabe por quê, querido? Eu não vou desperdiçar. Eu não sei falar isso, pastor, eu não sei falar. Mas você não sabe falar seu nome? Você não sabe falar seu endereço? Não sabe falar quanto você quer ganhar do seu salário, mas não sabe dizer eu te amo? Acorda! Por misericórdia, acorda! Seus filhos vão crescer, vão casar e vão embora. E não pense você que você vai colher aquilo que você não plantou. Porque a Bíblia diz assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem desperdiça a vida e não usufrui do seu ambiente familiar, do seu casamento. Aí depois a esposa, é mais provável que o homem morra primeiro, segundo o IBGE, mas vamos lá. Aí a esposa falece, ai, minha esposa amava tanto, que saudade. O que adianta, queridos? Sabe, eu acho horrível essa história de fazer estátua para quem já morreu. Quer fazer uma estátua? Faz enquanto eu estou vivo. Eu não vou saber depois que eu morrer que a estátua foi feita. Eu não quero virar nome de rua depois que eu morri. Quero virar nome de rua enquanto eu estou vivo. Porque homenagem pós-mortem não serve para nada. O tempo não volta. O tempo que a gente deixou de ser feliz, achando que a felicidade estava em outras coisas, aí vem a velhice. Se eu soubesse o que eu sei hoje, a minha vida seria diferente. Se tivesse lido a Bíblia,
teria aprendido como ser feliz em todas as faixas etárias. A gente projeta, não, meu sonho de vida, eu quero ser um figurão da República. Os figurões da República estão todos trancados na prisão. É isso que você quer? É isso que você quer? Ah, não, meu sonho devia ser um grande milionário. Os milionários também, vai lá falar com o Ike Batista. É isso? É isso que a vida é para você? Vocês estão entendendo? A vida para a gente ela é tão pouco valiosa que a gente coloca nossos objetivos e normalmente as pessoas colocam em coisas intangíveis, porque elas sabem que não vão alcançar, para dizer assim, eu até queria, mas eu não consegui. E aí a Bíblia dá um choque na realidade da gente. E a Bíblia fala para mim, para você, o que é a vida? O que é a vida? Porque o tempo, queridos, não vai parar. Todos nós vamos envelhecer. Deus está me dando uma bênção, porque eu não envelheço, né, meu amor? Eu faço todo, sabe? É impressionante isso, eu não envelheço. Eclesiastes 12:1 diz assim: lembre-se do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Eutanásia está na moda discutir. Eutanásia. Não é justo deixar uma pessoa sofrer. Não é justo deixar uma pessoa acometida de uma doença terminal. Só que tem pessoas que querem fazer eutanásia porque assim, cansei de viver. Quero viver mais não, quero eutanásia. Aí a pessoa diz, ele tem direito, a vida é dele. A vida não é dele. A vida é de Deus. Eu não tenho direito de tirar minha vida. A vida quem me deu foi Deus, não é minha. A gente tem o hábito péssimo de se apossar daquilo que não é nosso. O tempo de vida é meu. Se eu quiser acabar com ele agora, eu acabo. Não, queridos, você vai estar fazendo uma apropriação indébita, porque não lhe pertence. A Bíblia declara isso. E aí nós estamos discutindo pessoas que estão enfadadas com a vida. Mas está vivendo muito tempo, não tem mais nada para fazer nesse mundo. Como não tem mais nada para fazer nesse mundo, queridos? É interessante, Billy Graham, agora quando eu estive no Museu da Bíblia, tinha uma exposição num andar maravilhosa sobre ele. Faleceu aos 99 anos, à véspera de fazer o 100º aniversário. E aquele homem trabalhou incansavelmente até morrer. Incansavelmente até morrer. Ou seja, nós sempre teremos o que produzir, o que fazer. O enfado da vida vem por aqueles que não sabem o verdadeiro valor da vida. Tem pessoas que, fulano é minha vida. Como assim? Presta atenção, a minha esposa faz parte da minha vida, é a mulher da minha vida, a pessoa que eu mais amo do mundo, mas ela não é a minha vida. Eu não quero viver a vida dela e nem quero que ela viva a minha, eu quero que as nossas vidas sejam vividas em comum. Você está entendendo? Porque as pessoas jogam para outros a responsabilidade de usufruir a vida. Você vai usufruir a vida conjuntamente, a gente vai ver isso aqui, a Bíblia fala assim, goza a vida com a mulher que amas. Goza a vida, ou seja, usufrui da vida, vive com a mulher que amas, não pela mulher que amas. As pessoas distorcem tudo, porque é mais fácil você transferir. A minha vida era meu filho. Meu filho foi embora, eu não sei o que eu vou fazer da vida, uma depressão, uma tristeza, dor, vida. O que é vida? Você nunca teve vida. Se a sua vida são os outros. Queridos, meus filhos moram no exterior, estão casados, morro de saudade todos os dias, mas eles não são a minha vida, eles fazem parte da minha vida, parte importantíssima, fundamental. Mas tem pai e mãe que fazem dos seus filhos a razão da sua vida, eu vivo por eles, eu vivo para eles. Um dia vai ter que aprender a viver sem eles, porque eles vão casar. Por mais que você ame um dia, e eu espero que case. Porque se ficar encalhado em casa, homem de 40 e tanto, menina encalhada em casa, pra titia rabugenta, Deus do céu. Ora para que case, e para que casem bem, Você está entendendo? É claro que eu tenho psicólogas aqui, a começar pela pastora Elaine, Jusley e outras mais, que poderiam falar com muito mais amplitude sobre isso. Mas quantas pessoas já não recebem no consultório, porque transferem a vida que Deus deu. Álvaro, está aí a tua vida. Não, mas a minha vida é fulano, a minha vida é Beltrano, a minha vida é Cicrano, a minha vida é o meu trabalho, a minha vida é o meu nome, a minha vida é o meu patrimônio, eu vivo para isso. Queridos, eu não vivo para isso não. Eu vivo para Deus, eu vivo com Deus, eu vivo por Deus, eu vivo em Deus, porque Ele é a verdadeira vida. O tempo, queridos, ele é um problema nosso. Ninguém vai poder postergar nada.
Absolutamente nada. Já li aqui Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado a seu, tem o tempo de Deus, olha que coisa linda. As coisas ele fez apropriadamente a seu tempo. O único, queridos, que lida com o tempo, porque o tempo na verdade é uma criação humana, é a contagem que cronológica que nós estabelecemos do movimento da Terra. É assim, literalmente é assim. Um dia, vocês já sabem disso, é um movimento de... Isso quer Enem, hein, gente? Já passou o Enem? Ano que vem quer de novo. Mas e um ano? É um movimento em torno do Sol, é um movimento de... um dia, 365 dias. É só isso. Se você for morar em Marte, a contagem de tempo lá é diferente. Se você for para Netuno, mais diferente ainda. E nós estamos presos nessa contagem que nós estabelecemos. Deus, olha para cá, Deus se move no presente, Deus se move no passado, Deus se move no futuro. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. 2 Pedro 3:8 diz assim, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, ou seja, não sejam ignorantes a respeito disso. Um dia para o Senhor, como 1000 anos, 1000 anos, como um dia. Ele é Senhor do tempo. Mas peraí, pastor, como é que Ele se move no passado? Jesus não ressuscitou um cara que estava morto há 4 dias? Mudou ou não mudou? Pegou o passado daquele cara e falou assim, agora volta. Ele é Senhor de todas as coisas. Então presta atenção, Deus olha e um dia, 1000 anos, 1000 anos como um dia. Vai, Einstein, explica. É igual a mc ao quadrado. Explica. Um dia igual a 1000 anos. A palavra de Deus que foi escrita para confundir os sábios, sabedoria dos homens. E a Bíblia diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O homem pensa que explica tudo, que domina tudo, quando ele não sabe nada, quando ele não domina nada, quando ele não é Senhor de nada. É Senhor sim, planejamento, orçamento, aí vem uma chuvarada, que nem da semana passada, ou retrasada, já não me lembro mais, aí cai árvore para tudo que é lado, aí agora qualquer... Ai meu Deus do céu, calma queridos, o Weather Channel diz que a possibilidade de chuva agora é de menos de 20%, fica calmo. Está 4 horas da tarde, trovejou a beça, também não caiu um pingo d'água, a possibilidade de chuva era zero. Mas que controle o homem tem? O homem controla o clima, o homem controla o tempo, o homem controla o quê? O homem controla a sua saúde? Querido, presta atenção, a gente se cuida para tentar evitar que o nosso corpo venha a ser cometido de enfermidade, mas não é uma garantia, vocês nunca ouviram, eu gosto de correr, mas vocês nunca ouviram falar de pessoas que morrem correndo na esteira na academia? Eu tenho um amigo que trabalhava comigo em Brasília, um capitão de mar e guerra, super saudável, totalmente fortão, não sei do que, deve ter uma anabolizante, deve ser alguma coisa desse tipo. E aí estava na esteira, morreu na esteira, super saudável, super sarado. E aí? É garantia de alguma coisa? Que garantia que nós temos? Nenhuma. Nós precisamos usufruir da vida que Deus nos deu. Eu e você precisamos usufruir da vida que Deus nos deu. Eu e você precisamos aproveitar esse tempo que Deus nos deu e fazermos desse tempo um tempo abençoado, feliz, para nós, nossa casa, na presença de Deus. Moisés pediu isso, Salmo 90, o único salmo que Moisés escreveu. 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente não quer contar dias, a gente quer contar semanas, a gente às vezes quer contar meses, alguns querem contar até anos. Tem gente já fazendo plano assim, em 2022, eu vou lá para esses Estados Unidos que o Diego falou. Eu vou. Em 2027 eu vou fazer esse cruzeiro e vou ganhar 3 jantares, eu ganho 1, eu vou ganhar 3. A gente não quer contar dias. A gente não quer seguir. Sabe o que eu quero agora? Eu quero ser feliz até terminar esse dia, depois dormir o sono do justo, abraçadinho com a minha esposa, de conchinha mesmo, que a gente dá de conchinha para cá, de conchinha para lá, né? É literalmente assim, sabe?
a coisa mais gostosa do mundo, acordar para um novo dia, ser grato a Deus, lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e eu vou fazer o melhor para que aquele dia você não vai se aborrecer, provavelmente vai ter aborrecimento sim no meio do caminho, mas não significa que vai estragar o meu dia, que vai destruir a minha vida, mas você vai encontrar pessoas que são mau caráter, provavelmente, porque a maioria hoje em dia infelizmente o é, mas isso também não vai destruir a minha felicidade, mas vai trazer preocupação momentânea, porque eu sei que em quem eu tenho crido, em quem eu vou entregar, para que Ele seja aquele que me orienta e me abençoa. Eu não vou ficar chorando, desesperado. Eu não vou falar assim, essa vida não vale a pena. Vale! A vida com Cristo vale a pena. E como vale? Infelizmente é muito grande o número de cristãos, de crentes, que estão se suicidando. Infelizmente, vou repetir, o número de crentes. Por quê? Porque não observam aquilo que a Bíblia manda observar. Porque não cumpre aquilo que Deus manda cumprir. Que não leem exatamente aquilo que a Bíblia manda ler. Moisés fala assim, eu quero contar os dias. Mas peraí, 2020 não vai chegar? Vai, querido. Eu estou contando agora os dias para chegar o camp. Eu não estou contando os dias para chegar dezembro, Natal. Eu não estou contando os dias. Depois eu vou contar os dias para o meu aniversário. Depois eu vou contar os dias e para um monte de coisa. Mas eu quero contar um por um. Eu quero viver cada dia. E Deus sabe disso. Eu quero viver cada dia. Eu não quero desprezar nenhum momento. Eu não quero desprezar nenhum minuto. Hoje eu me deparei me arrumando para vir para a igreja, aí me deparo, porque tem uma parte da minha geladeira que é cheio de magnetos, cheio daqueles ímãs, tudo que é lugar que eu vou, eu boto um ímã. Aí cafona, o problema é seu, eu gosto. E não tem nem mais espaço, tá bom? Morre das suas unhas de inveja. Não tem nem mais espaço. Não tem nem mais espaço. Aí eu me deparo com a foto do meu filho, Tiago, aos 8 anos de idade. E aí, quando eu deparei com aquela foto, eu falei, Elaine, lembra desse dia? Eu lembrava exatamente da roupa que ele vestiu, da forma que nós penteamos o cabelo, da forma que ele foi colocado, o local onde eu tirei aquela foto, o que é que a gente fez antes, depois nós saímos, fomos a tal... Eu me lembro disso tudo. Porque eu vivi intensamente o período em que meus filhos estavam na nossa casa. Eu vivi intensamente a infância, a juventude, a adolescência. Eu não desperdiço. Se você vai ser, mas pastor, você está fazendo, vou fazer 59 anos. E estou nem aí, estou feliz, queridos. Estou muito jovem, estou mesmo. E nenhum dos jovens aqui se atreve a querer competir comigo, fazer uma corrida. Vocês já sabem disso. Muito menos flexão, quem estava lá sabe disso. Então, eu estou saudável, estou feliz, eu não estou com 59 anos, graças a Deus. Olha só, meus filhos estão casados, bem casados, na presença de Deus. Eu tenho uma mulher linda para usufruir em casa comigo dos nossos momentos. Eu tenho uma igreja que eu amo, o prazer de servir ao Senhor. Eu tenho a alegria de ser gasto na obra de Deus. Eu sou um homem feliz, eu não dependo da idade, eu dependo de Deus. Eu dependo da minha vida com Deus. Quanto mais você vive com Deus, mais feliz você vai ser. A Bíblia declara que a alegria no Senhor é a nossa força. Quando a minha alegria está em Deus, eu sou forte o suficiente para viver a vida plenamente. Pastor, você é poliana, então você não tem problemas? Tenho sim, queridos. Tenho sim, alguns deles têm até nome. Não vou dizer nenhum aqui, mas a gente literalmente vai usufruir da vida. A Bíblia nos ensina, cada dia, olha só, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor... O que é que a Bíblia fala a respeito dele? Este é o dia que o Senhor fez, pastor. Mas não está falando do dia que vai acontecer aquilo na Bíblia. Presta atenção, este dia foi o Senhor que fez. Eu acordei de manhã porque Deus fez esse dia. Você acordou dessa manhã porque Deus te abençoou com vida e Ele fez esse dia. E a ordem dele para mim é o seguinte, Ele fez. Então, alegre-se e exulte nesse dia. Eu vou ficar muito feliz quando o meu filho casar. Agora quem está falando isso sou mais eu, Janete e Gideão. Vitor, sou sorry para você, mas eles estão felicíssimos que você vai casar, porque você vai casar bem, Vitor, porque você vai embora de casa, não. É isso? Não, querido, a minha alegria tem que estar no dia de hoje.
Sabe por que também a alegria está no dia de hoje? Porque se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Se Ele voltar, eu vou ser arrebatado. Então por que eu vou estar triste? Tristes estão aqueles que não têm essa certeza. Tristes são aqueles que têm medo. Ai meu Deus, se o arrebatamento acontecer, o que vai ser de mim? Eu não tenho essa preocupação. Eu acordo de manhã, Senhor, muito obrigado pelo milagre da vida, por mais um dia de vida que o Senhor me concedeu, porque vai ser um dia abençoado, e eu vou me alegrar naquele dia, e eu vou exultar no Senhor, porque isso é determinação bíblica. Crente que só vive lamentando, gente, por misericórdia, tem crente que lamenta de tudo. É muito triste isso. Ó dor, ó vida. Aqueles personagens de desenho animado, o Hard e o Larry. Ó dor, ó vida. Tem crente que é assim. Ai, não sei do que. Ai, tá doendo aqui. Ai, tá doendo aqui. Não sei do que. Aí a pessoa chega, mas tá doendo aqui também. Não, mas aqui também tá doendo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, mas e se não melhorar? E se piorar? E se eu morrer? E se eu não sei do que? Por misericórdia. Para de lamentar. Me desculpe. Para de ficar chorando o tempo todo, só reclamando. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós conhecemos o Deus único e verdadeiro. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho problemas. No mundo tereis aflições. Mas Ele não disse que eu viveria nas aflições. Elas vão passar. E quando elas passam, a gente conhece ainda mais de perto o Deus a quem nós servimos. Exulte no dia de hoje. Exulte no dia de hoje. Pastor, porque você não tem os meus problemas. Querido, não queira os meus. Garanta você que se a gente trocar, não queira os meus. Não queira os meus. A Bíblia diz que nós precisamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Efésios 5, 15 e 16 diz assim. Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Atenção. Tenha cuidado com a maneira que você vive. Deus deu um presente para nós chamado vida. E Ele está dizendo assim, ó, tenha cuidado com o que você faz uso disso que eu dei para você. E aí Ele continua dizendo assim, que não seja como insensatos, não viva como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Presta atenção, nós temos que viver aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá, porque os dias no mundo são maus, literalmente. Você aproveita cada oportunidade? Presta atenção, querido, não estou falando de oportunidade de viagem para o exterior. Não, eu gosto muito, viajo muito, vocês sabem, eu conheço aí muito mais de 70 e tantos países, está fazendo a conta, atualizando a minha conta, estou chegando aos 77, mas é isso? Não é isso não, queridos, é a oportunidade que Deus me dá, literalmente, às vezes, eu estou lá com a Elaine, a gente está, literalmente, aquela noite abençoada, quase pegando no sono, falando, Senhor, que bom seria se o tempo parasse aqui, eu sou tão feliz, e olha o que é que eu tenho, uma linda esposa, uma cama confortável e um ar-condicionado. Eu não estava num palácio, não estava naquela cabine luxuosa que o Diego estava no cruzeiro dele, que isso aí não contou para vocês, né? Sempre vai ser luxuosa, não é? Onde amor e alegria, a presença de Deus sempre vai ser luxuoso, sempre vai ser luxuoso. E aí, que no dia seguinte eu acordo, às vezes eu acordo cedinho, e aí o sol está nascendo, aí eu saio para dar a minha corrida, e eu, Senhor, muito obrigado, que alegria que eu tenho de correr, eu tenho saúde para isso, e eu sou grato a Deus, sem ter, aí eu vou vendo, queridos, entenda ao máximo cada oportunidade, o alimento que você tem na mesa, o beijo que você recebe, o telefonema de um amigo, dizendo que está orando por você, é pouca coisa, literalmente é pouca coisa, a gente precisa viver como sábio, não, insensato é aquele que desperdiça tudo. Alguém aqui rasga dinheiro? Rasga dinheiro? Alguém rasga? Não! Ué, um insensato rasga dinheiro. Para dinheiro a gente não rasga, agora a vida a gente desperdiça. O que é isso? Onde é que está? Sabe, estou cansado de jovens tristes. O que será da minha vida? Não sei para onde eu vou. O que o destino me reserva? Querido, se eu estou na mão de Deus, Deus me preparou coisas lindas. Já foi dito aqui, essa aqui, olha, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Tem mais, hein? Atenção, a Bíblia declara que a bênção de Deus não traz dor alguma, mas ela enriquece. Então, a bênção de Deus não traz dor.
Ai, está doendo aqui no coração, está doendo não sei do que de ansiedade, está doendo. Isso não é bênção. Vamos acordar, gente, por misericórdia. É tanta lágrima, é tanta lamentação, é tanto choro, é tanta dor, é tanto sofrimento. E a Bíblia diz assim, aproveita a oportunidade. Mesmo que seja no sofrimento, aproveita a oportunidade para você ver que a tua mulher ou o teu marido estão do teu lado. Estão jejuando com você, por você, de joelho dobrado. Mesmo que seja no momento de dor, de angústia, lembre-se, aproveite a oportunidade de você saber o seguinte: Deus está comigo e quando Ele opera, ninguém pode impedir. É a oportunidade de botar a sua fé em exercício. Mas a gente só lamenta. Ah, Deus, por quê? Ah, Deus, para quê? Ah, eu vivo por quê, Deus? Se eu pudesse, eu não queria nem mais estar vivendo. É porque, você já sabe, eu não sou Deus. É claro que eu não sou Deus, óbvio. Porque se eu fosse... eu ia vestir aqui. Eu fico imaginando eu vestir de raiozinho na mão. Senhor, não quero mais, deixa nem completar a frase, não quero mais vir. Próximo. Ai, Senhor, abrevia os meus E assim, eu me diverti o dia inteiro, gente. Porque nós somos insensatos. Nós somos insensatos. Pastor, é que você não sabe como é que foi a minha história até agora. Realmente, eu posso não saber como é a sua história até agora. Mas uma coisa eu quero dizer. Se você está em Cristo, se você é nova criatura, se a sua vida está dentro da palavra de Deus, o seu futuro é maravilhoso e abençoado. Eu preciso terminar porque eu também não controlo o tempo. Eu também não controlo o tempo. Mas... aproveitar verdadeiramente a vida, queridos, é viver cada dia na presença de Deus. Olha só o que Eclesiastes 3,12 diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz. Nada melhor do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Não tem nada melhor do que ser feliz enquanto a gente vive. De novo, ele descobriu que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Mas o Salmo 84:10 nos diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Se a minha vida é um dia, melhor é que esse dia seja onde? Nos átrios do Senhor. Queridos, nós hoje estamos aqui na casa de Deus, nós somos felizes e abençoados. Hoje, neste momento que nós estamos aqui cultuando a Deus, ouvindo sobre as maravilhas da palavra de Deus, nós estamos fazendo a nossa vida valer a pena. Outras pessoas estão lá com seu controle remoto, passeando pelo Fantástico, ouvindo aquele monte de fake news daquela emissora que vocês sabem qual é, que graças a Deus há muitos anos eu fiquei liberto. Estão lá, e aí, é isso que é vida? É isso que é vida? Está deitado no sofá, às vezes de cueca, não é isso? Né? Com aquela perna lá para cima, em cima da mulher, e isso é vida. Triste isso, né? E se você pensar que não trocou a cueca não sei quanto tempo, vai ficar pior ainda. Melhor é um dia nos teus átrios. A Bíblia diz, queridos, que no Salmo 84, versículo 1 é assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Eu estou nos átrios do Senhor. Esse lugar é agradável. Você já parou para pensar, queridos, 1000 dias? 1000 dias corresponde a 2 anos e 9 meses. Veja bem, é melhor um dia, pensa num lugar que você gosta muito, assim, um lugar uau, que você acha mais maravilhoso do mundo. Aí a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, é melhor um dia aqui na igreja do que você passar 2 anos e 9 meses lá nesse lugar. Que isso, pastor? Que isso, digo eu para você, está precisando de fé, né, meu filho? Está precisando de fé. A Bíblia declara isso, porque aqui a casa do Senhor é agradável, Ele nos ama, nós somos abençoados, o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, opera na nossa vida. O melhor é viver na casa do Senhor, o melhor é viver na casa do Senhor. Sabe por quê?
Toda vez que nós entramos na casa do Senhor, nós que somos filhos de Deus, nós que somos salvos por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos abençoados e transformados. Toda vez! Não existe nenhuma vez que você vem à igreja que você deixe de ser abençoado. A Bíblia declara lá, vamos lá, Ezequiel 46:9. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo, sairá pela porta sul. E todo aquele que entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O que é isso, queridos? Eu entro aqui de um jeito e saio de outro. É oposto. Se eu entro aqui abatido, eu saio daqui revigorado. Se eu entro enfermo, eu saio daqui curado. Se eu entro triste, eu saio daqui alegre. Se eu entro fraco, eu saio daqui forte. Eu entro por uma porta, mas eu saio pela outra, porque aqui é a casa do Senhor. Ame a casa de Deus. Ame a sua igreja. Salmo 26:8. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Aprenda, querido, aprenda. Não troque a possibilidade de vir à igreja louvar e adorar ao Senhor por nenhum outro programa. Nenhum. Que nada para mim e para você seja mais atrativo do que nós estarmos na casa do Senhor. Que nós tenhamos prazer, que nós tenhamos alegria de estar na casa do Senhor. Salmo 23:6 diz assim ainda: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Habitarei na casa do Senhor. Quem habita na minha casa somos eu e Elaine. Você pode ir até lá visitar a gente. Se for necessário, a gente deixa até você passar um dia lá. Mais do que isso, não. Porque a Bíblia diz assim, olha, não permaneça muito tempo com o pé na casa do teu irmão para que ele não se enfade de você. Né? Tem gente que chega para visitar já com mala e tudo, para ficar 3 semanas. Isso a gente só faz na casa de filhos, só na casa de filhos. A Bíblia diz que eu tenho que habitar na casa do Senhor. É aqui que eu moro. Como assim, pastor? É aqui que eu moro. É aqui que eu quero estar todos os dias. Porque o meu prazer está em adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer o Senhor, usufruir da palavra de Deus, viver a vida com plenitude. Salmo 84:4 diz assim: como são felizes os que habitam em tua casa. Você quer ver uma pessoa feliz? Pessoas que habitam na casa do Senhor. É Deus que fala. Não é a sociedade que avalia, é Deus que declara: felicidade está na minha casa, felicidade está na minha presença. A sociedade quer dizer que a felicidade está no consumo, nas drogas, no sexo, no álcool, em outras porcarias mais. E Deus está dizendo para mim e para você: felicidade está na casa do Senhor. Meu coração dói muito quando eu vejo pessoas que se acostumam a não vir para a igreja. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não sentem falta, não dói. Aí o pastor, a pastora, liga, passa mensagem: querido, cadê você? Ah, estou com um problema. Ah, estou com isso. É verdade, acredito. Mas isso deve ser um motivo para a gente vir mais então ainda para a casa de Deus. Porque quanto mais a gente se afasta, mais doloroso vai ser, mais triste vai ser, mais infeliz vai ser, porque a Bíblia declara: felizes são os que habitam na tua casa. Carpe diem. Faça um dia valer 1000. Isso é usufruir a vida. Carpe diem. Salmo 84:10 de novo. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios.
Os dias celestiais, os dias da bênção de Deus, não são contados nas 24 horas que cabem no ponteiro do meu relógio. Os dias espirituais, os dias da bênção, da felicidade vinda do Senhor, querido, não são contados da mesma maneira que nós contamos. São contados na casa do Senhor. Faça um dia valer 1000. Ame a casa do Senhor, porque quando eu amo a casa do Senhor, presta atenção, toda vez que eu vou na casa dos meus filhos, eu amo estar na casa dos meus filhos. Por quê? Meus filhos moram ali, tudo é lindo, tudo é bonito para mim, eu vejo amor, recebo carinho. Então, veja bem, se eu amo estar na casa do Senhor, é porque eu amo meu Deus. Quem ama a Deus tem prazer em estar na casa do Senhor. E a Bíblia fala, habitar na casa do Senhor. Não fala de visitante da casa do Senhor. Aquela pessoa que vem a um culto, falta 10, aí aparece de novo. São pessoas sem compromisso. E aí a gente quer ser feliz. Eu amo saber, literalmente, que eu posso chegar aqui, quinta ou domingo, tem pessoas que eu sei que vão estar sempre aqui. Sempre, independente de clima, independente de trânsito, independente. Eu tenho pessoas aqui, queridos, que vêm de bem longe. Quanto tempo, Vieira, para chegar até aqui à igreja, dia de semana? 1 hora. Doris, quanto tempo? Doris vem de Ipanema, ele vem de Duque de Caxias, Rafael vem de Copacabana. Tem pessoas que moram aqui do lado. Ai, o trânsito é horrível. Estou desestimulado a vir para a igreja. Mas não está desestimulado a entrar no carro e pegar o mesmo engarrafamento para ir para a academia, para o salão de beleza. Coração não está aqui. Coração está em outras coisas. Para vir para a casa do Senhor, a gente quer viver. A gente quer ter plenitude. Eu vivo na casa do Senhor desde que eu tinha 6 anos de idade. E olha, queridos, que, presta atenção, era culto todo dia. Não era terça, não era quinta e domingo, não. Tinha culto segunda, culto terça, era culto de doutrina, culto de oração, culto de ensino bíblico, culto não sei do que. E aos domingos, exatamente isso. Eu chegava na igreja às 7 horas com a Elaine e meus filhos, às vezes Tiago pequenininho, a Pâmela também, para participar da classe dos professores, para depois da aula tinha um culto, a gente saía 12:30 da igreja para almoçar, porque 3 horas tinha que estar de volta, porque tinha ensaio. Tinha ensaio. Hoje as pessoas, chegar às 6 horas para abrir da Bíblia, meu Deus do céu, que sacrifício. É sério. A gente precisa reavaliar a nossa vida. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o nosso marido, com nossa esposa, nosso relacionamento com nossos filhos, nosso relacionamento com os nossos irmãos. A gente se abraça aqui. Nós somos família, família fronteira. E vocês são a família mais linda que existe. Eu não tenho, a Elaine, não tem ninguém da família dela no Brasil. Meus pais já faleceram, tenho irmãos. Meus filhos moram fora. E eu tenho uma família linda. Que família é essa? Família fronteira. Família que ama estar na casa do Senhor. Eu não amo vocês porque vocês são bonitos. Eu amo vocês porque vocês querem ir para o mesmo lugar que eu quero ir. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos viver essa vida de forma que ela vale a pena. Viver debaixo da bênção do Senhor. E quando essa vida terminar abençoada, nós vamos ouvir do nosso Pai: vinde, bendito do meu Pai. Entrai para o gozo eterno daquilo que está preparado para vocês. Essa é a nossa esperança. Vamos viver com plenitude, que os nossos dias valham por 1000, e aí nós vamos viver muito tempo. Se cada dia nosso for multiplicado por 1000, aí você vai ver que vida longa e abençoada eu e você havemos de ter. João 10:10, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Deus não mandou Jesus para nos dar uma vidazinha qualquer, entenda isso. Para de comparar a sua vida com o alheio. Para de comparar a sua vida com pessoas que não estão na igreja. Para de comparar o que ela tem, o que ela faz. Porque a vida dela não vem de Deus, a minha, a sua vem. Porque ele diz assim, olha, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Vida no sentido total do seu significado. Vida plena, vida intensa. E nós sim podemos usar essa camiseta que lá na Europa os jovens estão usando erradamente. Vive intensamente e morra logo? Não. Nós podemos botar assim, em Jesus eu vivo plenamente e vivo eternamente.
Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.